Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez nós vamos falar da lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, tá? Dentro desse conjunto de importantes lições que falam sobre, no tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo. Lembrando que esse aqui é um guia, então ele serve como uma prévia para você saber como estudar a lição que você tem em mãos. Então é uma maneira mais assertiva de você abordar a lição para não perder tempo com questões secundárias e focar naquilo que realmente é importante. Já lembrando aqui, ó, como uma dica para você, que essa lição que fala das ideologias contrárias à família, ela está em conexão com a lição de número 3, que fala sobre imoralidade sexual também, tem elementos daquela lição que podem ser aproveitados aqui, e da lição 4 também, que vai falar sobre a normalização do divórcio. Então, essas duas lições, a 2 e a 3, a 3 e a 4, elas podem ser relembradas dentro dos assuntos que vão ser falados aqui nessa lição de número 6, ok? E aí, meu pedido a você é que se inscreva no canal, curte, compartilhe. Você pode baixar esse material gratuitamente na descrição do vídeo no YouTube e usá-lo como você quiser. Pode modificar, pode fazer o que você precisar fazer para o material poder te auxiliar, tá bom? E aí a gente tem como textuário dessa lição: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Talvez o termo destruir seja um termo muito forte, porque eu particularmente acredito que o núcleo familiar seja indestrutível, porque é uma criação de Deus, é uma instituição de Deus, e ele é necessário também para a própria sobrevivência da humanidade. Então o termo destruir a família é um termo que talvez tenha sido usado aqui de maneira ilustrativa, mas poderia ser usado os ataques de natureza ideológica que planejam desfigurar. A expressão desfigurar a família cabe mais dentro do projeto desses grupos ideológicos, ok? Esse é o meu pensamento, fica essa dica para você. A introdução diz o seguinte: nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, lembra que a gente falou da lição sobre imoralidade sexual, que tem uma conexão aqui, bem como os modelos alternativos de construção familiar são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, ok? Vigiemos. Então, aqui a gente tem uma espécie de conselho interno, ok? É importante entender isso, que nós cristãos não somos ativistas cristãos. Nós somos pessoas que fomos transformados pelo Evangelho. Então, a nossa vida deve ser uma carta aberta ao mundo e deve ser vista como algo prático daquilo que é encontrado nas Escrituras. Então, não é para a gente pegar essa palavra e esse ensino para atacar esses grupos, mas para proteger a nossa família, ensinar os nossos filhos e manter em nós mesmos o padrão. É diferente, não é um ataque. Nós não vamos usar a palavra de Deus para atacar quem quer que seja. Nós vamos usá-la para confirmar o padrão que nos foi entregue para nós vivermos. E aí as pessoas olham para nós e veem um padrão. Se quiser seguir o nosso padrão, ótimo. Se não quiser, não tem problema nenhum. Não está em nossas mãos e nem temos a autoridade de Deus para fazer isso à força no mundo. Então é preciso ter muito equilíbrio para não entender de forma errada o ensino que a palavra de Deus nos dá.
a leitura bíblica em classe, no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 18, que é o que nós lemos no texto áureo, até o versículo 24. Você pausa, faz a sua leitura, depois passa para o slide que mostra os tópicos, ok? Então aqui você tem uma imagem que forma um mapa na sua mente para você saber o trajeto do comentarista. No primeiro tópico ele vai falar sobre família, projeto de Deus, tem 2 subtópicos, uma instituição divina, a célula máter da sociedade. Tópico 2, fundamentos da família cristã, casamento monogâmico e heterossexual. 2, casamento indissolúvel e confessional. No 3, a sutileza da nova configuração familiar, que é o que a gente falou lá atrás. Em vez de falar de destruir a família, que na minha opinião é indestrutível, porque Deus é que preserva isso e sem a família o mundo acaba, a gente tem uma reconfiguração que é tentada como sendo implantada, né? Que é uma tentativa de se implantar no mundo. Aí a gente tem como subtópicos casamento entre pessoas do mesmo sexo e 2, sexualidade não binária. Aí no 4 a gente tem a sutileza da nova configuração familiar, o papel dos pais e o papel da igreja. Muito interessante a maneira como ele colocou aqui, colocando cada coisa no seu lugar. Então aqui, para essa lição, você vai precisar também não só olhar para a lição, mas buscar também esses termos como sexualidade não binária e a questão do papel, né? Do papel dos pais e do papel da igreja, colocando cada coisa no seu lugar, para você compor essa lição também, trazendo instrumentos que também tem na sociedade civil, nos núcleos acadêmicos, distribuído pela internet, que auxiliam também para que você tenha uma lição com mais qualidade, tendo também apoio de fora para aquilo que é defendido por nós, ok? Então não é questão de religiosidade, mas é uma questão de ensinamento bíblico para a sobrevivência da humanidade e para a continuação daquilo que é ético e daquilo que é moral dentro do nosso ensinamento, do nosso padrão bíblico, daquilo que cremos através da Bíblia ser a vontade de Deus, ok? Aí a gente tem na sequência todos os textos bíblicos que foram usados como referência para cada um desses assuntos. Você pausa, faz a sua leitura na sua Bíblia, marca com marca-texto e tal, para você relembrar depois que você não tiver mais a revista, ok? Então estão todos aqui. E por último, a conclusão que diz o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Olha que coisa terrível. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso aqui é importante a gente até fazer para concluir uma divisão, que a questão do adultério e desses relacionamentos mistos e turbinados é algo que começa a acontecer dentro do núcleo cristão. Então agora a gente não está tratando aqui, ele colocou tudo junto, comentarista, mas dá para dividir. A nossa preocupação não é lá fora, ok? A gente já percebeu que não tem influência sobre aquilo que a sociedade toma como decisão, como por exemplo o divórcio e outras questões sobre relacionamento a 3, a 4 e outros tipos de troca de casais, uma série de coisas, e o adultério que sempre foi uma realidade. A gente começa a viver isso também dentro do núcleo cristão, acontecendo inúmeros casos e mais casos e mais casos, casos que a gente vem saber agora que já vem se arrastando por anos de adultério, e antes começou entre membresia, né, no núcleo da igreja, e agora a gente já vê esses escândalos também na parte do ministério, entre aqueles que têm a responsabilidade de serem guias do povo de Deus. Então é uma situação que não adianta a gente ficar lá querendo apontar para quem está fora, é uma questão interna. Como que a gente cuida disso?
Com jejum, com oração, com leitura da palavra, voltando a uma vida de santificação e fugindo dessas coisas. Para isso precisa de fortalecimento. Fortalecimento através de leitura bíblica, que é o alimento, como Jesus combateu Satanás na sua tentação com a palavra de Deus, então precisa de palavra para combater o inimigo. E oração e jejum para se fortificar espiritualmente também. Fortificando-se assim, aí a gente segue a regrinha ensinada tanto no Antigo Testamento, como na vida de José, por exemplo, que foge da mulher de Potifar, e como na vida o conselho de Paulo, né? Para fugir da prostituição. Então, você não enfrenta, você foge. Então, foge mesmo. Então, é esse segredo. Leitura da palavra, oração, santificação, jejum e fuga. Fuga. Então, tem que fugir, não adianta tentar resistir. Dentro dessa particularidade. Então, não adianta pegar a lição e falar do adultério. Números que a gente consegue de institutos de pesquisa sobre divórcio, sobre adultério, essas coisas. A gente precisa olhar para dentro da nossa realidade, ok? O que está acontecendo no meio cristão hoje? Há uma situação que os escândalos, às vezes, não são informados, olha só que coisa terrível, pelos de fora. Todos nós conhecemos pessoas não crentes e somos amigos de pessoas não crentes. Temos amizade. E às vezes essas pessoas não crentes vêm nos trazer uma informação de algum crente que está envolvido numa situação com essa e ninguém sabe no núcleo cristão, mas aquela pessoa sabe. Aquela pessoa sabe. Posso dar exemplo, por exemplo, um exemplo aqui. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm aplicativos, né, de relacionamento entre pessoas homossexuais, por exemplo, homossexuais. E no aplicativo a pessoa já viu gente que é crente, que a gente conhece como crente, que é do nosso convívio, e fala, ó, fulano tem perfil e curte as coisas lá dentro desse aplicativo. E aí você, oi? Então não adianta ficar, precisamos pegar aqui e protestar para o mundo. Nós precisamos nos converter para ser modelo e exemplo para o mundo. Não é ficar batendo boca com gente que defende outras coisas, não, falando, essa é a palavra, você tem, não. Se Jesus quiser transformá-los, vai transformar. Mas a carta viva, o evangelho vivo tem que ser a nossa vida. Senão não adianta. Acho que é isso que tem que ser trazido à tona na lição, ok? Então fica aqui essa reflexão para você desdobrar, ampliar e levar para a sala de aula, de repente, você que é professor, e ampliar de maneira construtiva, né? A fim de que a sala seja beneficiada e não ficar discutindo teoria, discutindo o que está acontecendo. Lá fora está acontecendo isso, não está acontecendo dentro. Vamos discutir o que está dentro, vamos melhorar o nosso comportamento. De fora deixa lá. Basta os saberem o que nós somos e defendemos. Não precisamos brigar com ninguém. Precisamos defender, nos defender, nunca atacar. Então fica aí essa reflexão, espero que seja útil a você para você começar a desenvolver a sua lição. Esse é o meu desejo para a sua próxima aula e se Deus quiser nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!